traz uma mensagem bonita que diz: eis a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando esse canta todo em cima desse evangelho, quando Pedro ele dá essa definição, não falando por si mesmo, como Jesus vai logo dizer, mas sendo boca do próprio Deus, sendo boca do Espírito Santo, vai fazer essa revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, queridos irmãos, com esse indulto, essa graça que no Brasil recebemos do Santo Padre João Paulo II, de que toda vez que o dia de São Pedro, dia 29, caísse durante a semana, a igreja no Brasil pudesse celebrar no domingo mais próximo, para que assim, com o maior número de fiéis, maior afluência, pudéssemos nos reunir e celebrar essa coluna tão importante para a vida da nossa igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A gente não tem como negar, de maneira alguma, os textos do Evangelho, os escritos evangélicos, que vão narrar diversos momentos em que Jesus ele coloca uma predileção da direção do grupo dos apóstolos nas mãos de Pedro. São muitos os momentos. Ninguém vai encontrar na profeta da letra Jesus que diz: olha, você é o primeiro Papa, você que vai ser. Não. Como a gente não entende a Escritura Sagrada de maneira unilateral, ao pé da letra, não. Mas a gente vai ver nesse contexto que ela é escrita, e juntamente com o dado da Sagrada Escritura, a gente não pode negar e a gente não pode perder o dado da tradição, já que a Escritura Sagrada ela vem junto com a tradição. Primeiro era a tradição oral, daquilo que se pregava, do que era dito. Nada foi escrito ao mesmo tempo. E na tradição, aquilo que era comum às igrejas, aquilo que já se celebrava. Então a gente vai encontrar todo um contexto plausível para que esses textos que o Espírito Santo quis que fossem compilados, que permanecessem, revelasse que verdadeiramente Pedro, príncipe dos apóstolos, aquele que liderou o grupo, aquele no qual o Evangelho vai sempre nos mostrar que Jesus preferia subir na sua barca, na sua embarcação. Não era qualquer uma, mas era na barca onde estava Pedro. Em grandes momentos do Evangelho, a gente vê que Pedro ele se torna bastante destacado. Eu penso muito no momento da ressurreição de Jesus, quando Madalena volta para o grupo com a notícia de que o túmulo estava vazio. Alguém deveria derrubar o corpo do Senhor. E imediatamente Pedro, o mais velho, começa a correr com João, o mais novo. E a gente sabe que na lógica, o mais jovem deveria chegar e ver logo. Mas o texto ele tem o cuidado, a delicadeza de mostrar que João ele chega primeiro, mas ele não entra. Ele espera Pedro e Pedro entra naquele local e confirma o túmulo vazio. Não é boa, não é sensitivo que vão colocar para nós, vão apresentar diversos textos dessa missão de coordenar, essa missão de vicaria, de ser vigário, de fazer as vezes, de representar aquele que é o fundador da igreja, o Cristo Jesus. De ser um elo, de ser essa ligação entre os irmãos, de se confirmar. E esse momento final do Evangelho, quando aparecendo a Pedro, antes da ascensão, Jesus o interroga: você me ama, Pedro? E Pedro 3 vezes vai dizer: Senhor, eu te amo. No final ele diz: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro é testado. Pedro, a ele é
pensa a igreja e a gente vê que a matéria é justamente o amor. Você me ama? Então apacenta o meu rebanho. Nada de intelectualidade, nada das capacidades de administrar, de falar dos diversos idiomas, nada disso. Apenas Jesus pergunta: você me ama? O amor, ele é capaz de. O amor, ele vence as maiores barreiras. E Pedro é assim chamado pelo Senhor para apacentar esta igreja. Assim, queridos irmãos, nós nos alegramos porque ao longo de toda a história, desde o momento em que Jesus dá essa missão a Pedro, de pastorear, de confirmar os seus irmãos na fé, nós não ficamos sem essa presença visível. Jesus mesmo foi quem afirmou: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E ao longo de toda a história, com as dificuldades, com as tristezas, com os dissabores, com os escândalos, mas também com tanta vitalidade, ao morrer, Pedro chegou limpo, depois veio Cleto, e assim o tempo passando, a chegar hoje a figura de Bento XVI. De termos na igreja aquele que confirma a nossa fé, de termos esse elo, de termos essa união. Então a nossa catolicidade é a nossa universalidade. A igreja, o nome católico quer dizer universal. E essa catolicidade é na unidade, aonde o que se celebra aqui é o que mesmo que se celebra no Japão, na Índia, seja lá onde for. Nossa unidade. O que é a voz da igreja é a voz comum, na sua doutrina, no seu ensinamento, na sua moral, nos seus costumes. Esse dado tão importante que nos dá essa centralidade é onde a gente tem a alegria de poder dizer apostólico. Sim, porque descendemos dos apóstolos. Hoje a gente estranha nessa nossa sociedade que é tão imediata, aonde os valores não são mais consistentes, aonde qualquer coisinha é motivo da pessoa se auto-endeusar, se idolatrar. Isso é idolatria. Quando eu não concordo com uma coisa, saio fundando aqui é lá para que eu seja coordenador, para que as coisas sejam de acordo com o que eu quero. Isso é idolatria da pessoa. E a gente encontra não, apostólico, porque o Senhor dá essa missão de duas chaves, de duas responsabilidade. Quando Saulo se converteu naquele caminho de Damasco, a gente já meditou sobre isso, ele teve o ímpeto, o desejo de querer pregar o Evangelho, anunciar todos os campos, mas foi aceito? Não. As pessoas tinham medo. E acredito que não seja apenas o medo, porque ele era perseguidor dos cristãos, tantos tinham sido mortos aos seus pés, mas acredito que era no sentido bíblico de mostrar a comunidade primitiva, a quem Jesus se manifestou, a comunidade dos pecadores, e que a ele deu a paz, e que a eles deu o Espírito Santo, a necessidade de termos a confirmação por eles. E aí sim, Paulo sobe até onde está Pedro com os apóstolos e tem a confirmação quando Pedro o envia juntamente com Barnabé, o credenciando a poder anunciar o Evangelho. Aí ninguém mais segurou Paulo. Para todos os cantos, por todos os mundos, para todo mundo, como é conhecido o apóstolo dos gentios, das nações, Paulo é esse grande anunciador, mas precisou dessa confirmação. E a gente precisa desse respaldo. Não pode ser de qualquer maneira. E aí eu volto ao assunto, porque hoje me causa estranheza, me assusto, quando ligo a televisão e a gente vê alguém que se diz: eu sou o apóstolo tal. Daqui a pouco vão se titular que é o próprio Divino Mestre. Como que a gente pode as coisas assim? Então, a gente tem que ver a veracidade das coisas, a fundamentação das coisas, e aonde está essa ligação, porque se tornou muito fácil, não é um discurso de discriminação, de qualquer coisa, de